tudo bem? Eu sou o professor Emerson e vou acompanhar você nessa disciplina Programa de Compliance, Planejamento, Execução, Monitoramento e Reporte. O nosso objetivo desta aula é, primeiro, falar um pouco sobre o que é Compliance. Segundo, como surgiu o Compliance. Terceiro, por que Compliance é tão importante. E um quarto e último objetivo que temos nessa aula, não menos importante que os demais, é claro, nós vamos falar dos pilares. Os pilares de um programa de compliance. Como pode se ver no nosso e-book e no guia rápido da aula 1, compliance significa cumprir. Nada mais do que isso. Agora, quem cumpre, cumpre algo, certo? Então, compliance para cumprir o quê? Cumprir com todas as leis, regulamentos, decretos, enfim, quaisquer que sejam as normas que uma organização esteja sujeita. Sejam elas de qual natureza for, deve-se cumprir com sua exigência. Compliance quer dizer que as organizações devem satisfazer no mais alto nível o cumprimento de tudo que lhe é imposto em termos de conduta ética. Eu sempre digo o seguinte, se estiver chovendo, é melhor usar guarda-chuva. Se estiver sol, guarda-sol. Se alagar, usar uma galocha. Enfim, você não tem como evitar o impacto da lei natural, no caso o sol, a chuva, etc. O máximo que você pode fazer é usar os instrumentos ou as ferramentas certas para não sofrer as consequências. Isso é compliance. O compliance surgiu como uma decorrência natural dos vários escândalos financeiros que foram acontecendo no mundo. Entenda-se escândalos financeiros em envolvimento com fraude e corrupção. Sabe aquela ideia de que uma vez arrombado o portão se põe o cadeado? É isso. Toda vez que surge um novo escândalo envolvendo questões éticas, aprimoram-se os controles. É um processo natural para qualquer ser vivo ou qualquer sistema que queira continuar vivo. Sempre é preciso evoluir. Na ótica da evolução das espécies, se formos lembrar dos conceitos do cientista Charles Darwin, o que sobrevive não é o mais forte, nem o mais rápido, nem o mais inteligente, mas é aquele que se adapta. E é um pouco isso também, as empresas e governos vão fazendo as coisas, hora ou outra alguém descobre um jeito não muito ético, digamos assim, e uma vez descoberta uma brecha, o sistema trabalha para corrigir a falha e seguir a vida. Nós temos autores que citam o escândalo Watergate nos Estados Unidos como origem ao compliance, mas também tem autores que defendem que o crash da Bolsa em Nova York, lá em 1930, foi o marco inicial. Enfim, não importa muito como surgiu, o importante é que sempre foram sendo criados mecanismos inibitórios, visando que os negócios sempre aconteçam dentro da melhor prática possível, de forma ética e transparente. No Brasil, temos a Lei 12.846 de 2013, que é o nosso balizador em compliance, ou seja, somente em 2013 que o Brasil passou a ter uma lei que abrangesse essa questão. Essa lei é chamada de Lei da Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção. Embora, claro, corrupção já fosse tratado como crime em diversas leis locais. E como mencionamos no início, um dos objetivos dessa aula é responder à pergunta: por que o compliance é tão importante? E eu vou dar alguns argumentos para você pensar sobre essa importância. No Brasil, a corrupção consome cerca de 100 a 200 bilhões por ano. São as estimativas dos especialistas no tema. Para você ter uma ideia da grandeza disso, o Brasil, o orçamento da saúde, do Ministério da Saúde, gira em torno de 120 bilhões por ano. O orçamento do MEC, o Ministério da Educação, é bem próximo desse valor, algo como 110 bilhões de reais por ano. Percebe o tamanho do problema? Só no Brasil, como se a gente jogasse fora todo o dinheiro da saúde e da educação todos os anos no lixo. Esses são os dados disponíveis nos sites dos ministérios. Basta pesquisar no seu buscador, na internet, em fontes jornalísticas. Eu acompanho esses dados desde 2007 e gira em torno desses valores todos os anos. Tem noção? E no mundo qual é o tamanho desse número? Estima-se que a corrupção movimenta cerca de 2,6 trilhões de dólares por ano no mundo. É muito dinheiro, não é? Bom, consegui responder por que compliance é tão importante? Espero que sim. Olha só, e ainda de acordo com a pesquisa da consultoria PwC, em 2018, no Brasil houve aumento de 12% para 50% dos casos de fraudes e crimes econômicos nas empresas, entre os anos de 2016 e 2018. Esse aumento se deve a maior consciência global a respeito de fraude, maior clareza sobre o que é fraude. Muita gente não sabe o que é fraude,
mas nós vamos falar disso na nossa aula de número 2. Fraude e corrupção. Será que são a mesma coisa? Nós vamos estudar isso na próxima aula. A consultoria PwC também informa em sua pesquisa que existe um incremento de gastos de dinheiro do combate à corrupção por parte das organizações. Porque sabe que a corrupção gera perda enorme para as organizações. Estima-se, inclusive, que as empresas percam cerca de 5% de seu faturamento anual com fraudes no mundo todo. Ou seja, na sua empresa você pode estar perdendo 5% do faturamento, só por não ter um programa de compliance efetivo. Segundo a Transparência Internacional, mais de 6 bilhões de pessoas no planeta vivem em países com sérios problemas de corrupção. Ou seja, é um problema mundial, não é exclusivo do Brasil. E um quarto e último objetivo, não menos importante que os demais, que precisamos trabalhar nesta aula, são os pilares de um programa de compliance, que eu já adianto são 3. Prevenção, detecção e correção. Prevenção, onde se estabelecem as políticas e procedimentos da organização visando deixar claro as regras do jogo, o que pode e não pode ser praticado, além de oferecer treinamentos e comunicação em geral. Detecção é o gerenciamento de riscos, uso de canal de denúncias, investigações, outras práticas que entram aqui. Correção, decisões sobre as investigações, correções de falhas, processos, ações corretivas de modo geral, que formam este pilar. Nós vamos explorar esses 3 pilares com mais profundidade na nossa aula número 8. Observe agora bem a figura que vai entrar na tela. Essa figura demonstra o que é um programa de compliance de forma conceitual. Nós temos os 3 pilares de sustentação, prevenir, detectar e corrigir, que, como falei, vamos explorar mais na aula 8. Temos uma base muito importante, que é a governança e a melhoria contínua, que tem por finalidade aprender e melhorar o sistema cada vez mais, que a gente também vai explorar na nossa aula 8. E como falamos no início dessa aula, todo o sistema precisa evoluir. Temos no teto da figura a liderança, que nós vamos explorar na aula de número 10, onde vamos falar de liderança em compliance, que é um elemento essencial para ter um programa de compliance efetivo. E por último, não menos importante, nós temos a cultura de compliance. Este assunto nós vamos explorar na nossa aula de número 6, onde falaremos de uma cultura de compliance e por que cultura é tão importante. Esses são temas que eu gostaria de deixar para vocês aqui nessa nossa primeira aula. Eu espero que com a aula, mais as informações do Guia Rápido, você possa fazer suas reflexões e com isso gerar aprendizado para que você possa aplicá-lo na sua organização de forma efetiva e, claro, que você se torne um profissional mais completo. Eu me despeço por aqui e te encontro na nossa próxima aula. Um abraço e até lá!